Eu sou Silvana Blanc, especialista em relacionamento. E o que eu queria chamar a atenção aqui é que na história, na vida, a gente tem dois perfis de mulheres. Existem dois perfis. Existe aquela mulher que é a vítima e a protagonista. A história é assim, não é? Toda história que a gente lê, um filme que a gente assiste, um livro que você lê de alguma história, toda história, você vai ter a vítima e a protagonista. A vítima é aquela pessoa que vai ficar ali, eu sou coitadinha, eu sou vítima dessa história, dessa situação, o que eu vou fazer? Olha, o meu casamento tá ruim por causa do meu marido, por causa da família dele, talvez a sogra, talvez a dificuldade esteja em cuidar dos filhos. Talvez você esteja na dificuldade de equilibrar a família, trabalho, e isso para você seja hoje um problema. Talvez o seu marido esteja bebendo, talvez o seu marido seja grosseiro, talvez ele tenha sido infiel. Eu não sei qual é a história que você está passando hoje. O que eu sei é que existem dois tipos de mulheres nessa história da vida. Essa vítima e a protagonista. Então, a vítima, ela vai olhar para todos esses problemas que ela está passando e vai dizer assim: a culpa é do meu marido, a culpa é disso que eu estou passando. É difícil demais, Silvana. Relacionamento é difícil, não tem jeito, é muito difícil o casamento. E aí, essa é a mulher vítima. Ela vai ficar ali só colocando culpa nas pessoas e sabe o que vai mudar na vida dela? Nada. Porque enquanto a gente fica só reclamando e pondo culpa no que está fora, a gente não transforma, a gente não muda. As coisas só mudam em nossa vida com ação. Se a gente não age no sentido de transformar aquilo que a gente quer, a gente não muda. E aí vem o outro perfil de mulher, que é a protagonista. É aquela que entende que tudo que está na vida dela é responsabilidade dela. Eu tenho a minha história, você tem a sua, cada uma de nós que está aqui hoje. Eu tenho aqui pessoas no Instagram, pessoas no YouTube, pessoas no Facebook, todas me assistindo. Cada uma de vocês tem uma história diferente. E quem é que pode fazer algo por você? Você mesma. Não sou, eu estou aqui fazendo a minha parte, a minha contribuição, e eu estou aqui disposta a entregar 100% do meu comprometimento, daquilo tudo que eu sei. Mas eu quero saber agora você. Quem é você? Você é a vítima ou você é a protagonista? Quem é você hoje na sua história? Será que você está reclamando, pondo culpa em tudo que está acontecendo? Silvana, tá pesado, eu tô cansada, eu não aguento mais essa história do meu casamento. Tá muito difícil e eu te entendo. Eu sei que chegam momentos na nossa vida em que a gente fala assim: uau, eu não aguento mais isso, o que eu vou fazer? Mas é exatamente isso, o que eu vou fazer e agir nesse sentido para transformar essa história. E eu quero saber quem é você hoje nessa manhã? A vítima ou a protagonista? O tema dessa live de hoje é não aguento mais o jeito do meu marido. Se você não aguenta mais aí o jeito do seu marido, você vai entender aqui o que fazer. Você vai entender aqui o porquê que hoje você está aí de saco cheio, não aguenta mais esse jeito do seu marido. E aí eu queria fazer algumas perguntas aqui, começar com algumas perguntas, para você já começar refletindo. Você fica aí reclamando do seu marido? Você é daquelas que já tá assim, caramba, eu não aguento mais. É o tema da nossa live. Eu não aguento mais o jeito do meu marido. Eu não aguento mais o jeito dele, a forma com que ele age, a forma com que ele fala comigo. Meu marido não sabe conversar. Meu marido é grosseiro. Ele não sabe ter um diálogo. Meu marido não me aceita. Meu marido não entende nada do que eu falo. Você é dessas que fica reclamando? Como você está se sentindo hoje no seu casamento? Será que você está feliz com o seu casamento? Ou você não está feliz? Está ali só reclamando? Está ruim? Meu casamento está acabando? Responde para mim nos comentários. Será que o casamento hoje é um fardo para você? Eu já tive essa sensação. Um dia eu cheguei a essa sensação. Gente, é um fardo.
tá pesado para mim. Então é hora da gente tirar esse peso. É hora de ser feliz, casada e feliz. O casamento não tem que ser pesado. O casamento não tem que ser infeliz. O relacionamento não tem que ser difícil. Se você não está vivendo aquilo que você gostaria de estar vivendo no seu casamento, é porque você ainda precisa aprender algo, entende? Tudo aquilo que eu não estou vivendo do jeito que eu gostaria é porque ainda precisa aprender algo. Eu ainda preciso, talvez, agir diferente. Porque uma coisa é certa: se tem alguém, se você conhece alguém que te inspira, que vive aquilo que você gostaria de viver, significa que você também pode. Se existe alguém que vive um casamento feliz, peraí. Se é possível para essa pessoa, é possível para mim. Agora eu preciso saber o que fazer. Aí você vai dizer assim, mas Silvana, aquela mulher que me inspira, que tem um casamento feliz, o marido dela é diferente, o marido dela trata ela diferente, o marido dela é um bom marido. Você não sabe o marido que eu tenho em casa. E essa é a grande sacada. Você vai entender aqui hoje o porquê que você não está aguentando o jeito do seu marido. O porquê como que você pode transformar essa situação. Mas, Silvana, eu posso mudar o meu marido? Eu tenho como mudar esse homem? Você pode mudar as atitudes dele. Você, começando por você. Você vai mudar aquilo que ele está agindo com você, entende? E a primeira coisa que você precisa entender, para a gente começar aqui a solucionar esse problema de você não aguentar aí o seu marido, é você entender que você casou com um príncipe, mas também casou com um sapo. E que o seu marido também tem dores, ele também tem traumas, ele também tem um monte de coisas na história dele que atrapalham o comportamento que ele vive hoje. Imagina se você precisa ir. Tem um monte de traumas, tem um monte de coisas da sua vida que refletem no seu comportamento hoje, o seu marido também. E todos nós somos seres duais. Nós temos luz e nós temos sombra. Nós temos o nosso lado bom, o nosso lado maravilhoso, mas fala sério. Se não tem aquela hora que você é aquela esposa bem chata, aquela esposa que falou aquele negócio na hora errada, aquela coisa que você, de repente, naquele impulso, você não fez, não teve aquela reação que você depois pensou: caramba, eu não devia ter agido assim. Eu não podia ter feito assim. Me diz aí se você também não passa por isso. Nós somos esse ser dual. Então a gente precisa entender isso, que o seu marido não é só o príncipe encantado. Ele também tem o lado dele, sombra, o lado dele, onde você vai se deparar com os efeitos. E por que a gente se decepciona tanto no casamento? Porque a gente precisa começar alinhando as nossas expectativas. Por que eu me decepciono? Porque eu crio uma expectativa do homem perfeito. Lembra que quando a gente está pensando em desistir, pensando em desanimar do casamento, quero desistir, quero largar tudo, Silvana, eu vou trocar de marido, e eu já vou te dizendo aqui nessa primeira live que se você quer largar tudo, aqui não é o seu lugar, porque eu vou te mostrar aqui que você tem como transformar o seu casamento. E largar tudo não adianta, você sabe por quê? Porque você vai levar quem para a próxima relação? Você mesma. E se você não cura essas feridas, se você não transforma a sua vida, se você não aprende como agir num relacionamento, você vai continuar vivendo outro relacionamento com os mesmos problemas. E você vai achar outro homem muito parecido com o que você tem hoje. Quiçá, se não for com os mesmos problemas. Porque você é quem está escolhendo. É você quem está atraindo. É você quem está fazendo a escolha dessa pessoa. E você vai entender aqui hoje o porquê que você escolhe esse homem desse mesmo perfil. Então, primeiro, a gente precisa começar essa transformação conosco. É por isso que eu falo, o meu método é a cura do casamento. É hora da gente curar. É hora da gente curar
o que está levando a gente a viver isso. Porque se você só ficar remediando com uma técnica aqui, uma técnica ali, a curiosa, por exemplo, a curiosa que passa aqui na live, escuta uma informação e fala assim: uau, já entendi, agora eu posso fazer sozinha. Essa dica que ela deu, já entendi, era isso que eu precisava. Então, é só isso, já entendi o que eu estou vivendo. E se você ficar só nesse perfil de curiosa, de que, então é só isso, você não vai transformar nada. Porque não adianta remediar. É preciso saber o passo correto, é preciso você curar onde está essa ferida do seu casamento. E quando eu alinho essa expectativa, eu já começo a parar de me decepcionar. Porque eu crio, quando eu escolho ali o meu marido, eu crio ali uma imagem dele de que quando a gente se casar, ele vai ser assim, ele vai me tratar assim, assim ele vai ser. Então eu crio uma expectativa desse homem, esse príncipe encantado. E às vezes eu crio uma expectativa muito grande que ele não pode me atender, entende? E aí quando eu vejo que ele não atende essa expectativa, eu começo a reclamar, eu começo a ficar triste, porque não era esse homem que eu queria. Não era isso que eu esperava dele. Então a primeira coisa é a gente alinhar essa expectativa. Será que eu estou criando a expectativa certa? Eu não aguento mais o jeito do meu marido. Mas será que você está aí com a expectativa certa? Você entende a diferença? Entende que ele tem um lado bom dele, mas ele também tem as dificuldades, os defeitos. Então, a primeira coisa é a gente alinhar. E quando a gente olha para o problema, qual o problema? Qual é a sua maior dificuldade hoje? Se puder, coloca aí nos comentários. Qual é a maior dificuldade? Você não consegue conversar? Você está sem autoestima? Você sofre com muitos ciúmes? Qual é o seu maior problema hoje? Qual é a sua maior dificuldade? Então é hora da gente parar de olhar para o problema e só olhar problema e ver isso como uma oportunidade de crescer. Olha como muda. Silvana, mas é difícil. Eu sei. Eu sei. Eu sei. E é por isso que eu estou aqui. Eu entendo exatamente o que você está passando. Ao longo da minha história, eu já acompanhei muitos processos, muitas histórias, centenas de histórias de casamentos infelizes. E eu também já passei isso na minha história, no meu casamento. E eu sei exatamente, eu entendo a sua dor. Não pensa que eu estou aqui, mas a Silvana está falando assim, e ela acha que eu tenho que fazer tudo, e eu tenho culpa, e eu tenho... Não estou dizendo que você tem culpa. Eu estou dizendo que é hora de você assumir essa responsabilidade na sua vida e ser a protagonista. É hora da gente falar. Chega de ser uma mulher infeliz. Chega de ser uma mulher casada infeliz. Quem disse que você nasceu para ser infeliz? Quem disse? Eu estou aqui para te mostrar, para iluminar o seu caminho. Sabe quando a gente está numa estrada escura e a gente já não sabe mais para onde ir? Será que eu me separo? Será que eu continuo com esse casamento? Será que existe vida depois do casamento? Será que eu vou ser feliz aqui? Você já não está enxergando mais a saída disso. Então, eu estou aqui para te trazer essa luz, para iluminar esse caminho e te mostrar que existe, sim, uma forma de transformar essa situação. Eu tenho uma das pessoas que eu acompanhei, que ela brigava todo final de semana, cada um tinha um desejo diferente, cada um queria ir para um lado diferente, cada um queria fazer coisas diferentes. Chegava o fim de semana, eles já brigavam. E aí começaram, com a minha orientação, com as técnicas que eu ensinei, ela começou a ver que tinha como alinhar tudo isso, conversar sobre tudo isso. E foi aí que ela conseguiu transformar isso, começar a se entender, a fazer a coisa certa. E é isso, existem técnicas, existem formas da gente conversar, da gente conseguir aquilo que a gente quer. É que ninguém ensina isso pra gente, né? Ninguém te ensinou. E tá tudo bem, porque você até agora, você estava agindo
com aquilo que você achava que era certo, com aquilo que você sabia. É que você fez tudo o que você sabia, mas existe mais. Você pode fazer ainda mais. E você pode estar perguntando assim, mas Silvana, eu não mereço isso que meu marido está fazendo comigo. E aí você fica pensando que esse problema está lá fora. Mas a verdade é que tudo aquilo que incomoda aí nesse marido, que você fala assim, eu não aguento mais o jeito do meu marido, eu não aguento mais esse jeito do meu marido, eu preciso salvar meu casamento, mas eu não aguento mais. O problema, tudo aquilo que te incomoda, não está lá fora, está dentro de você. Todo o problema que a gente tem está dentro de nós. Porque depende da forma com que a gente olha para ele. Depende da forma com que a gente vai agir com aquilo que está acontecendo. E é isso que eu vou te mostrar aqui hoje. O porquê que isso te incomoda tanto. Por que o jeito do seu marido está te incomodando tanto? E por que eu estou te dizendo isso? De você ficar, não aguento mais o jeito do meu marido, eu não aguento mais essa situação. Eu também já passei por isso. Eu também ficava reclamando, meu marido não faz isso, meu marido não faz aquilo, meu marido. E aí eu ficava reclamando, e quanto mais eu reclamava, mais as coisas pioravam. Mais tudo aquilo que eu estava vivendo piorava cada vez mais. Porque não é essa a situação. Você vai entender aqui que quanto mais a gente fala, quanto mais a gente reclama, mais disso a gente tem. Então, não adianta. E aí a gente fala assim: nossa, mas ele foi grosseiro comigo. Será que ele foi grosseiro comigo? Ou eu aceitei essa grosseria? Será que ele teve um comportamento ruim? Ou eu aqui queria que ele tivesse outro comportamento? Olha a expectativa de novo. Entende que a gente pode transformar tudo isso a partir de nós, a partir do que está dentro de nós. Então, a gente precisa entender que começa por nós. E quando eu comecei a entender isso, eu comecei a transformar meu casamento. Porque eu achava que o problema era ele. Eu queria me separar porque eu achava que ele não tinha jeito. Ele não ia mudar mais, esse era o jeito dele. E o tempo todo eu ficava culpando as coisas que ele fazia. E quando eu percebi que eu podia transformar essa situação, é que eu comecei a mudar. É que eu comecei a transformar o meu casamento. Então é possível você transformar seu casamento a partir de você. Comece por você. Porque você vai mudar, vai contagiar todo esse ambiente. E eu queria te fazer uma pergunta aqui. Você, assim, né, e é exatamente por isso, por ter descoberto tudo isso, que hoje essa é a minha missão. De mostrar para outras mulheres que elas também podem fazer isso por elas, pelo casamento, pela família. E eu queria te perguntar aqui agora, para você entender o porquê que começa por você e por que isso que você está vivendo tem muito a ver com o que está dentro de você. Você acredita em alma gêmea? Você já parou para pensar se alma gêmea existe? Isso, você já pensou nisso? Eu acredito em alma gêmea ou eu não acredito? Por que o pessoal fala em alma gêmea? Coloca aí para mim nos comentários. Eu acredito, ou se você não acredita, escreve aí. Não acredito. Você acredita em alma gêmea? O que acontece? O que é uma alma gêmea? São coisas iguais, não é? Gêmeo são coisas similares, são coisas iguais. E por isso elas se atraem. Então, essa alma gêmea, ela existe? Sim. A gente atrai aquilo que é semelhante. E não os opostos. Sabe aquela história assim? Ah, os opostos se atraem. Não se atraem. Os opostos, eles funcionam lá na física. Aqui, no relacionamento, os opostos não se atraem. Porque não tem como dar certo duas pessoas opostas. Não funciona. Você não olha, você não consegue encontrar aquele homem que é totalmente oposto a você. Você se conecta, você atrai, você escolhe exatamente o homem que você precisava para você. Mas como assim, Silvana? Se o meu marido é tão diferente de mim, eu
sou desse jeito, meu marido pisa na bola, meu marido é grosseiro, meu marido faz isso, meu marido faz aquilo, ele é muito diferente de mim. Como assim você está me dizendo que eu atraí para mim, que eu escolhi um homem que é igual a mim? Não faz sentido. Não faz sentido eu ter esse homem, porque ele não é igual a mim. E é agora que eu vou te mostrar que sim. Só que quando a gente escolhe alguém igual a gente não escolhe só aquela parte bonita nossa. Uau! Olha a virada de chave. Olha que grande sacada que eu estou te dando agora. A gente se conecta, a gente escolhe o homem que ele tem as coisas boas e as coisas ruins nossas também. A gente escolhe, a gente vê com aquilo que tem dentro de nós. Então, o seu marido, ele está o tempo todo aí, sabe para quê? Para te curar. Aquilo que está te incomodando aí hoje, que você acha que é um problema, que você acha que você não aguenta mais o seu marido, é para você aprender algo. E às vezes isso dói, né? Como assim? O que está de errado comigo? O que eu tenho dentro de mim, Silvana, que eu preciso aprender? A vida, o tempo todo, a gente está aqui para crescer, para se curar, para aprender. E se esse homem está aí te fazendo viver essa situação, se o seu casamento hoje está na pior e você precisa salvá-lo, é porque você precisa aprender algo para sair daí, para salvar seu casamento. Eu preciso aprender, acorda. Mas, Silvana, isso dói? Como assim? Então, o que eu estou vivendo tem a ver comigo? Sim, tudo tem a ver com o que está dentro de você. Tudo tem a ver com você. A vida é sua. Se esse problema está na sua vida, é para você aprender a crescer com isso. Porque senão ele estaria na vida de outra pessoa, ele estaria na minha. Entende que cada pessoa tem alguma coisa aí para crescer. Então, esse semelhante, ele vai atrair o semelhante. E às vezes de uma forma que você não percebe. Quando você pede assim, Deus me dê paciência, ele vai te dar oportunidades na sua vida para você ter paciência. Então, é exatamente assim que funciona. Se você tem alguma coisa que hoje não está legal no seu casamento, que você precisa lidar, é porque ainda tem algum comportamento que você precisa mudar. Existe alguma coisa dentro de você que você precisa curar. Então, se eu quero que o meu marido tenha uma reação diferente, se eu não aguento mais o jeito do meu marido, então eu preciso mudar algo no meu jeito. Eu preciso mudar algo da forma com que eu estou vendo essa situação. Eu preciso mudar algo dentro de mim. Quanto mais eu reclamava ali do meu marido, do que ele não assumia, do que ele não fazia, as coisas só pioravam. Mas a partir do momento que eu notei, será que eu estou dando oportunidade dele fazer isso? Será que eu estou dando oportunidade dele agir da forma correta? E eu mudei o meu comportamento. Aí sim, ele começou a agir do jeito que eu queria. Porque tudo está ligado da forma com que a gente age, com que a gente se comporta. A mulher, ela tem que ser esse guia. Agora, se nem eu estou me amando, se nem eu estou feliz comigo mesmo. Essa semana, uma pessoa, coloquei no story, qual é a sua maior dificuldade no casamento? Uma das pessoas falaram que está sem autoestima. E é normal, porque quando o casamento está ruim, quando você está ali de saco cheio de tanto problema, a sua autoestima cai. No ano que eu fiquei, assim, achando que uso essa frase, esse lema, né? Achando que eu ia ser casada e infeliz para sempre, foi um ano que eu não tinha autoestima. Eu só vivia, eu sobrevivia. Eu acordava, trabalhava, fazia as coisas no automático. Não tinha graça a vida. A gente começa assim a perder essa autoestima. E aí, como que vai ficar a vida lá fora? Como vai ser a vida lá fora? Se o problema está todo dentro de mim. Então a gente precisa ser para ter. Eu acabei de te mostrar que o semelhante atrai o semelhante. Não são os opostos que se atraem.
Então eu tô sem autoestima, eu tô triste, eu tô reclamando, o casamento tá ruim, eu tô aqui só vibrando isso, eu tô reclamando. Como eu quero que o meu marido tenha uma reação melhor, como eu quero que o meu marido faça algo diferente. Então é eu ser para ter, entende? Se eu entendi semelhante atrai semelhante, se eu quero que meu marido tenha uma boa reação, como eu tenho que agir? E quando a gente está em crise no casamento, a gente está mal no casamento, o que mais a gente faz é ficar reclamando, resmungando, a gente fica chata, a gente fica sem autoestima, a gente acaba perdendo o amor por si mesma. E é isso que a gente passa para o outro. E a gente quer que o outro haja diferente conosco. Mas o que você está sendo? Você tá ali triste, você está só reclamando, é isso que você está sendo. Então é ser para ter aquilo que eu quero. Se eu quero atrair algo semelhante ao que eu sou, o que eu estou vibrando, o que eu estou me comportando, como você está se comportando hoje? Entendeu? Que você pode transformar o seu casamento a partir de você? Que você pode salvar o seu casamento? Mas ao invés de você lembrar que semelhante atrai semelhante, e aí você fica só vibrando aquilo que é ruim, reclamando cada vez mais do seu marido. E quanto mais você reclama, a nossa mente ela é fantástica, ela é muito inteligente. E aí ela pensa assim: uau, se esse casamento tá ruim, se esse marido tá ruim, se isso é uma coisa ruim para mim, o que, que a sua mente faz com você? Preciso me proteger. Eu preciso me afastar desse marido. Eu preciso que algumas situações aconteçam para eu me livrar dele. E às vezes, por exemplo, acontece da mulher muito ciumenta, que fica ali fiscalizando o marido o tempo todo, que fica com medo de ser traída, e eu tenho medo de ser traída, e aí eu fico fiscalizando, não sei o quê. E às vezes aquele homem nem ia trair essa mulher. Mas de tanto ela vibrar isso, de tanto ela ter medo disso, de tanto ela pensar nisso, alguma coisa acontece para aquilo validar na mente dela. E aí ela fala: tá vendo? Eu sabia que esse homem ia me trair. Eu sabia que todo homem era igual. Eu sabia que ele estava me escondendo alguma coisa. É isso que você estava vibrando. É ser para ter. Quanto mais medo você tem disso, quanto mais você fiscaliza isso, é isso que você vai trazer para você, entende? O semelhante atrai semelhante. Aquilo que está lá fora é reflexo daquilo que tem dentro de mim. Então, o que eu quero do outro? O que eu quero que meu marido haja se eu estou agindo só assim, na reclamação, na falta de amor, no meu comportamento, eu só fico reclamando, tá tudo ruim. Então, é hora de ser protagonista. É hora de acordar. É hora da gente agir diferente dentro do casamento. E é isso que eu vou te mostrar aqui ao longo dessas lives de aquecimento. Como que você pode aí agir diferente, mas primeiro você precisa dessa consciência, desse despertar, de você entender que você pode transformar. Então, como agir certo, Silvana? É exatamente isso. É você começar a entender que é ser para ter. O que você está sendo hoje no seu casamento? Será que você está vendo os problemas como uma oportunidade de se curar e de crescer? Ou você está vendo esse problema dentro do seu casamento somente como um problema que está afundando o seu casamento, que não vai ter jeito e você vai desistir? Quando você desiste, a frustração, as consequências aí da separação, elas são tão dolorosas que, assim, não tem tamanho. Todo mundo sofre, são os seus filhos, é a separação, é você entregar os seus filhos para passar o fim de semana com outra mulher, fazendo o seu papel. Já pensou essa dor? Ah, eu vou me separar. Ótimo, separa. Aí imagina seu marido com outra mulher, buscando os seus filhos no final de semana, e aí os seus filhos com outra mulher, chamando de mãe, talvez, ou de tia. E a dor disso? A dor da separação? E aí eu vou falar uma dor ainda pior. A dor
de você ter fracassado, de você não ter conseguido salvar seu casamento. E aí você vai me dizer, Silvana, mas ele é um traste. O problema é ele. Ele foi um marido muito ruim para mim. Mas será que você fez algo para transformar essa situação para que ele fosse bom para você? Ou será que ele de fato jamais iria mudar? A gente não tem controle sobre a reação do outro, sobre o que o outro vai fazer, mas a gente tem controle sobre o que nós podemos fazer. Espera aí. Então, se é ser para ter, se eu tenho controle das minhas ações, das minhas reações, Silvana, então eu posso agir diferente para o meu marido, para ter outro comportamento do meu marido? Uau, é isso. Entende? É isso. É você agir diferente para você ter outro comportamento dele. É isso que a gente precisa fazer. E como a gente vai fazer isso? Você vai entender aqui. Porque qual que é essa forma errada que a gente faz? É exatamente isso. A gente ficar pondo culpa no outro, a gente ficar achando que o outro é o problema. Não aguento mais o jeito do meu marido. E enquanto você fica só reclamando, você vai ser aquela vítima e você não vai fazer nada para mudar. Nada vai mudar no seu casamento, na sua vida. Então, esse é o objetivo que eu quero que você entenda aqui. Se hoje você não aguenta mais o jeito do seu marido, se o casamento está ruim, você precisa salvar seu casamento. Você precisa entender que o grande segredo de tudo isso é agir diferente, é transformar esse casamento, é acabar com essas brigas e transformar, salvar seu casamento. Porque aquilo que está acontecendo lá fora, eu não sei, talvez o marido esteja bebendo, talvez o marido tenha te traído, talvez seu marido tenha falado para você que não te ama mais, talvez o casamento esteja frio, talvez você não esteja mais com vontade de ter relações, talvez você esteja sentindo que você não ama mais seu marido como antes. O que você precisa entender é que tudo isso que está acontecendo, tudo isso, está acontecendo todas essas situações. Ela não é responsabilidade sua. Mas a forma com que você comporta, com que você vai agir com isso que está te acontecendo, é responsabilidade sua. Eu queria terminar aqui com essa mensagem. O que você está fazendo com isso que está te acontecendo? Silvana, preciso salvar meu casamento. Ok. Será que você, nessa manhã, nesse momento aqui, após tudo isso que eu te falei nessa live, você está comprometida? Eu vou salvar meu casamento. Ou você só ouviu como curiosa para ver o que eu ia dizer e vai dizer, tá bom, só mais uma coisa que eu ouvi, deixa para lá. Meu marido não vai mudar mesmo. Qual é a sua decisão? Qual é a sua decisão? Porque eu posso te garantir que você é capaz de transformar. Você é capaz de transformar seu casamento. Porque é exatamente isso. As coisas estão acontecendo. Como você está agindo a isso? Silvana, mas eu já tentei de tudo. Eu também achava que eu tinha tentado de tudo. Mas eu tinha tentado de tudo que eu sabia. E talvez você esteja nessa situação. Já tentei de tudo para salvar meu casamento. Mas você tentou de tudo que você sabia até hoje. É preciso mais. É preciso você saber mais. Se a sua vida, se o seu casamento não está hoje do jeito que você esperava, do jeito que você gostaria, é porque precisa aprender algo. É preciso ainda fazer algo diferente do que você tem feito até agora. E tá tudo bem, não tem que se culpar. A gente tem que ter esse cuidado conosco, né? De não nos culpar. Porque o que você fez até agora, você fez com aquilo que você sabia. Então ninguém ensina pra gente sobre relacionamento. Então a gente erra, acerta, tenta acertar de novo e vai errando. E o mais importante, sabe como que a gente age dentro do nosso casamento? Com as informações que a gente tem da nossa história, daquilo que a gente viveu. Então a gente traz para o nosso comportamento atual o que a gente viu na nossa história.
Será que você viu seus pais brigando? Será que você viu tios brigando? Será que você viu ali, talvez no seu trabalho, porque existem pessoas que são bem-sucedidas profissionalmente, mas não conseguem lidar com relacionamento. Porque, Silvana, eu tenho sorte no trabalho, nos negócios, mas não tenho sorte no amor? Tem uma frase assim, né? Sorte no amor. Por quê? Porque você traz as suas memórias, os seus padrões. Talvez você tenha visto o seu chefe dizendo que o trabalho é mais importante, que nunca tem tempo, que você não precisa ter tempo. E aí você traz esse comportamento para você, das coisas que você viu, das coisas que você viveu. E é isso que você está vivendo hoje, entende? É isso que você está vivendo hoje. Então é preciso agora trocar esses óculos e ver a vida de forma diferente, ter novas informações, entender por que o homem é tão diferente da mulher, alinhar essas expectativas para que você viva feliz dentro do seu casamento. Por isso que meu casamento vai ótimo, graças a Deus. Amo muito meu marido. Uma pessoa colocou aqui o comentário, né? Que bom que você está feliz no seu casamento. Mas o objetivo aqui, principalmente, é falar com todas essas mulheres que hoje precisam salvar o seu casamento, que estão com dificuldade no casamento. E não pense que é uma coisa assim, Silvana, eu estou infeliz, é uma infelicidade minha. Não. Muitas pessoas passam por isso. Muitas, muitas. Gente, vocês não têm noção da quantidade de histórias que eu já vi. Histórias diferentes. Eu costumo dizer isso, que o mais fantástico do casamento é isso. Eu já ouvi centenas de histórias e todas elas são diferentes, porque as pessoas são diferentes. As pessoas são diferentes. E o bom disso é que a gente pode mudar. E eu vou fazer uma live sobre isso. Existe uma diferença aí no casamento fracassado e do casamento que nunca deveria ter existido. E é essa a diferença, porque tem casamentos que não deveriam ter existido. Aí esses sim, esses não tem como a gente solucionar, porque não foi um casamento, entende? Agora a maioria dos casamentos foram fracassados. E não é o casamento que fracassa, porque o casamento é maravilhoso. São as pessoas que fracassam, porque não sabem o que fazer. E quando a gente não sabe o que fazer, a gente acaba sim chegando ao fim do casamento e falando, não tem mais o que fazer. Eu só me resta desistir de tudo isso, porque eu não sei mais o que fazer. Mas eu tô aqui para te ajudar, para a gente concluir essa live de hoje, que não aguento mais aí o jeito do seu marido. Eu espero que você tenha entendido toda a mensagem que eu passei aqui, que é o ser para ter, que você tem esse poder de transformar seu casamento. É que o que acontece com você não é responsabilidade sua, mas aquilo que você faz com o que acontece é. Se tem algo na sua vida que você precisa resolver, que você precisa fazer, é responsabilidade sua. Eu vou estar aqui 100% comprometida, te passando muito conteúdo, muita informação para você transformar esse seu casamento. Mas a única pessoa que tem a capacidade de fazer algo é você. Você precisa agir. E eu espero que nessa manhã você tenha entendido que é hora de você estar comprometida com a sua história, de você ser a protagonista, de você despertar esse poder que tem dentro de você e transformar a sua vida e o seu casamento. Porque você tem essa capacidade, você tem esse poder aí dentro. Por mais que esteja difícil, por mais que hoje você não acredite, por mais que hoje você fale, Silvana, eu entendi tudo o que você falou, mas tá doendo, tá difícil, Silvana, tá pesado. Por mais que esteja assim, você não consiga hoje enxergar essa luz no fim do túnel. Acredite que cada passo, é um passo de cada vez. Cada passo que a gente vai dando, a gente vai chegando mais perto dessa claridade, dessa luz para iluminar o nosso caminho. Então, eu peço que você acredite nisso e que você se comprometa com você mesmo. Porque é o que eu falei, quando a gente só reclama, a nossa mente quer nos proteger daquilo e validar aquilo que a gente está sentindo.
Então, se você ficar só pensando que está ruim, as coisas pioram cada vez mais. Agora, se você se compromete, por isso que eu falo para vocês, escreve para mim, eu estou comprometida. Porque quando a gente escreve, eu estou comprometida, eu quero transformar, a sua mente já entendeu o alto, está acontecendo alguma coisa. Ela está mudando, ela quer viver algo diferente, entende? E aí você já começa, alguma coisa começa a acontecer dentro de você. E você começa a ter essa força para mudar. E a boa notícia é que você não está sozinha. Eu estou aqui com você. Que quando a gente está assim, cansada, desanimada, uma das coisas muito difíceis é a gente sentir que está sozinha, né? Que a gente não tem a quem recorrer. E é algo muito íntimo. Casamento é algo que a gente vive na nossa intimidade. Muitas das vezes a gente não quer se abrir, a gente não quer contar para alguém. E é muito bom a gente saber que tem alguém para a gente contar, que tem alguém que vai nos ajudar, iluminar esse caminho. E eu estou aqui, 100% comprometida. E eu espero que você também tenha tomado essa decisão nessa manhã. E também esteja comprometida com a sua história. E vem comigo que eu vou te ajudar a transformar essa situação e a salvar seu casamento. Até mais!